Pãozinho de mel da Dani. Olha, cumprimento a igreja na graça e a paz do nosso Senhor Jesus, né? Amém. Primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui na casa do Pai, né? É verdade. Me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida ricamente, que continue abençoando, né? E eu creio. Eu trouxe uma mensagem hoje aqui, né? E eu creio que Deus vai falar com você. Se apenas der ouvido, né? Nós temos que dar crédito, né? À palavra do Senhor. Aleluia. Que aí nós não saímos daqui da mesma maneira que nós entramos, mas sim, cheio da presença de Deus. Amém. Então que nessa noite você possa abrir seu coração. Aleluia. Amém, meus amados? Glória a Deus. A mensagem que eu trouxe para os irmãos hoje está no livro de 1 Reis, capítulo de número 21. Amém? Eu e você nessa noite, meus amados, nós somos herança do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E herança não tem preço, meus amados. Aleluia. Herança não tem preço. Então por isso que o Senhor me trouxe hoje nessa noite aqui para anunciar para a igreja, né, que nós somos a igreja de Cristo. Então nós temos que ficar atentos e ouvir que grandes coisas o Senhor já está fazendo nessa noite e irá de fazer. Ele apenas quer que eu e você nós abrimos o nosso coração e se entregamos e deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Amém? Eu vou ler o primeiro capítulo, o primeiro, o segundo e o terceiro, em nome de Senhor Jesus, né? 1 Reis, capítulo 21, vai dizer assim a palavra do Senhor, né? E sucedeu, depois dessas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, o qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, o rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que eu possa tê-la como horta, hortas de ervas, porque ela está perto da minha casa, e eu te darei por ela uma vinha melhor. Ou se te perecer, também te darei em seu valor, em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: ó Senhor, me proíba de te dar a herança dos meus pais. Glória a Deus. Amém, meus amados? Então é uma palavra meio conhecida, né, irmão? A herança do Senhor, né? Que nós não podemos vender, nós temos que guardar. Aleluia. Porque a herança do Senhor, né? Ela não tem valor, né? A herança do Senhor, meus amados, ela não tem preço, ela tem valor. Glória né? a Deus. E nós não podemos colocar preço naquilo que não tem valor. A herança do Senhor faz parte da minha e da sua vida. Amém, meus amados? Então, nesse texto, meus amados, nós podemos ver aqui que no capítulo 2, né? O Acabe estava querendo comprar a vinha de Nabote. E ele tem recursos para comprar a vinha do Senhor, né? Mas só que Nabote, ele é um homem tremendo, ele é um homem temente a Deus. Aleluia. Né? E nós sabemos que Nabote, ele é fiel a Deus. Na Bíblia não relata muito, né? O que Nabote faz, né? Os seus atos, ou a sua vida, ou a sua própria família. Ele não tem muitos recursos na Bíblia, senão ele não ia ser nem quase citado, né? Mas o Senhor me trouxe nesta noite aqui, meus amados, para anunciar que Nabote, ele é um homem de Deus. Aleluia. Né? E para nós entendermos um pouquinho, meus amados, eu vou voltar um pouquinho para o capítulo de número 16, para nós saber um pouquinho quem era Acabe. Acabe vai falar que ele era um rei, né? Que ele tinha um bom conceito, ele era bem sucedido, né? Ele era bem conhecido e bem falado, né? Então, 1 Reis capítulo 16, versículo de número 29, olha só que vai falar sobre Acabe. E no 38º ano de Asa, o rei de Judá, Acabe, o filho de Omri, começou a reinar sobre Israel.
E Acabe, filho de Omri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Então ele era, né? Acabe ele era um rei conhecido. Ele tinha os seus recursos, né? Tanto na vida financeira, né? O espiritual ele não tinha, porque ele era mau. A palavra do Senhor vai dizer que ele era muito mau, né? E no versículo de número 30 vai falar, ó, e Acabe, filho de Eli, fez o mal à vista do Senhor, mais do que todos os que foram antes deles. Já tinha 6 reis, meus amados, que já era mal. Imagina Acabe. Acabe é o 7º rei de Israel. Pensa como aquele homem era ruim. E para ajudar ainda, ele era casado ainda com Jezabel. O rei já era ruim já por natureza. Todo mundo já conhecia. Então, quando as pessoas são ruins, meus amados, Deus mostra para nós. Deus abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver que aquelas pessoas são ruins. E o rei, né, Acabe, ele era muito ruim. Tudo ele queria fazer, tudo ele queria possuir, mas nem tudo que nós queremos possuir nós podemos. Aleluia. Nós não temos autoridade sobre isso. Mas Acabe não. Acabe ele tinha certeza que tudo que os olhos dele via, ele queria comprar, ele queria tomar posse. E nesse jeito aqui ele não pode, meus amados. Porque o Deus que você servimos aqui, ele é diferenciado. Por isso que ele nos deu nessa noite, meus amados, uma herança, para que nós possamos guardar eternamente em nosso coração. Né? E o versículo de número 31 vai dizer, ó, e sucedeu como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que ele tomou por esposa Jezabel, a filha de Baal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e ao adorou. Nós podemos ver que Acabe, eles amaram, ele adorava outros deuses. Tudo que era para ele fazer de bem, não, mas ele fazia mal. Ele adorava os outros deuses. Então, nessa noite, meus amados, nós podemos ser diferenciados nessa noite. Nessa noite, eu e você, nós podemos ter uma escolha. Ou nós temos Acabe, ou nós podemos ser... Cadê o nome dele? Só um minutinho, meus amados. Né? Em nome de Jesus, né? Ou nós podemos ser Acabe ou Nabote. Nós temos escolha. E nessa noite que nós podemos ser Nabote. Que a herança que Deus deu para Nabote é a minha e a sua herança. Nós não podemos desperdiçar. Aleluia. Né? Então nós temos aqui 3 requisitos que nós podemos ver que Acabe estava querendo. Né? Ele estava querendo comprar uma herança que ele não tem poder de comprar, né? Porque a herança do Senhor não tem preço. Nós não podemos comprar. Nós temos que guardar no nosso coração e sabemos que é a herança do Senhor. Muitas coisas podem acontecer na minha e na sua vida, meu irmão, mas a herança do Senhor nós temos que prevalecer em nosso coração. Amém? Então nós não podemos vender. E ele queria comprar aquelas terras, né? Porque o Acabe, ele tinha um palácio. Ele tinha lá uma casa que era de repouso, onde ele passava os seus finais de semana, né? E de cima lá da casa dele, da varanda lá, ele conseguia ver a terra de Nabote. Que ele tinha lá a vinha que o Senhor deu para ele. E Acabe, ele desejou no seu coração que ele querendo comprar. Ele estava querendo tomar posse daquela terra. Ele colocou o desejo no seu coração que ele podia comprar. Por isso que ele desceu lá embaixo e foi falar com Nabote. Nabote, você pode me vender essa terra? Fala o valor que você quer, eu te pago em dinheiro. Ou eu posso te dar outra vinha melhor do que essa. E Acabe, né? E Nabote, ele foi fiel ao Senhor. Ele era temente a Deus. Por isso que ele falou, né? E Nabote disse ao Senhor, me proíba de dar a tua herança, Senhor, que o Senhor me deu. Então nós não podemos dispersar a herança do Senhor que Ele nos deu. A herança do Senhor nós temos que tomar posse, meus amados. Não importa a dificuldade, a distância.
que nós possamos prosseguir, e nós sabemos que a herança do Senhor é eterna, então nós não podemos vender, não podemos trocar por nada. E Acabe ali com aquele seu coração ali indignado, apertado, foi, né? A palavra do Senhor vai dizer que ele foi para a casa dele e deitou-se na casa, e porque ele não queria ser desprezado, ele não queria ser desrespeitado, porque ele era o rei de Israel, então ele tinha poder e tinha posse. Mas nem tudo que ele tem, nós possamos ter posse e poder, meus amados, nós podemos comprar. Intimidade com o Senhor nós não podemos comprar, nós podemos adquirir, mas não podemos comprar. Não tem preço. Então que nessa noite aqui nós temos que dar uma posse, meus amados, da parada, né? Da parábola do Senhor, que nós não podemos comprar aquilo que nós queremos, nós podemos adquirir com intimidade com o Senhor, direção, sermos fiel, que nem foi falado aqui nessa noite. Então nós temos que ter, meus amados, a coerência e uma disposição, crendo que o Senhor é Deus em nossa vida. Então nós não podemos vender a herança do Senhor, porque não tem preço. E vai falar que Acabe ficou tão entristecido que a mulher dele, né, foi até ali o quarto onde ele estava deitado e falou lá. E Acabe chegou à sua casa revoltado e aborrecido por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que havia falado, porquanto ele tinha dito, não te darei a herança dos meus pais. E ele se deitou na sua cama e virou a sua face para a parede e não comeu. Então, Acabe ficou muito entristecido pela mensagem de Nabote. E nós não podemos ficar, meus amados. Nós temos que ter o direcionamento do Senhor para tudo que eu e você fomos conquistar, meus amados. Nós temos que colocar primeiramente Deus na frente. É Deus na frente, Deus no controle, Deus no comando da minha e da sua vida. Você quer ser vitorioso? Então nós temos que dar crédito à palavra. Nós temos que ser que nem Nabote, meus amados. Não vou vender a minha herança, custe o que custar. Nós temos que permanecer firme, meus amados, porque a herança do Senhor não se vende. Nós temos que ver, meus amados, que para nós sustentarmos uma vinha, nós temos que ter ali um cuidado especial. E Acabe, ele queria comprar essa vinha, meus amados, para fazer uma hortaliça. Olha só que Deus deu aí. Hortaliça é uma horta, coisas fáceis, coisas rápidas. E o Senhor não quer que eu e você temos coisas rápidas. Coisas rápidas não é do Senhor. Acabe queria comprar ali as terras de Nabote para poder fazer uma horta. Porque a horta, meus amados, é rápido. Ela nasce rápido. Mas se vier um vento, uma tempestade, ali a horta ali, ela não aguenta, meus amados. Ela é levada pela enxurrada. Os próprios, né? Qualquer criança que pegar ali na horta, ela vai arrancar as raízes daquela horta. Então não tem fruto que aguenta, meus amados. Isso aí que é muitos Acabe. Então nós podemos ver, meus amados, que Acabe, ele é o rei de Israel, mas ele está completamente fora da direção de Deus. E Nabote não, meus amados. Nabote, ele tinha a vinha dele, e a vinha dá trabalho, meus amados. A vinha dá trabalho para nós manter ela em forma. Né? A palavra do Senhor vai dizer que para nós termos uma vinha, meus amados, ela leva 5 anos para poder dar uma boa uva para fazer um bom vinho. Então ela tem trabalho, meus amados, né? Elas crescem, as folhas, mas com o tempo elas caem, elas ficam com galho seco, e as raízes, meus amados, né? De uma vinha, ela tem a profundidade de mais ou menos 2 metros de raiz arraizada na terra. Então que eu e você nessa noite nós possamos ser a raiz, nessa noite sermos arraizados na terra. E pode vir vento, tempestade, que nós não vamos ser atingidos, meus amados. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ser derrubados, nós não vamos ser afligidos, porque Deus está no comando de todas as coisas. Então por isso, meus amados, que Acabe queria comprar, né, aquela vinha para poder fazer horta, coisas fáceis, coisas rápidas, meus amados. E por dias de hoje, meus amados, não é diferente. O pessoal dentro da igreja, elas querem coisas rápidas, meus amados. Se aqui não dá, ela muda para o outro lado. Se o outro lado não dá, ela fica pulando de galho em galho, meus amados. É onde é que a tempestade ou o vento forte que vir, meus amados, vai abater aquela pessoa. E ela não vai aguentar. Por isso
né? Que nós possamos estar arraizados em nome do Senhor Jesus, na casa do Senhor, onde nós temos uma palavra viva e eficaz, onde nós saímos daqui transformados, onde nós entramos aqui, meus amados, machucados, feridos, mas nós saímos daqui restaurados, restabelecidos, nós saímos daqui cheios da graça e do poder de Deus, meus amados. Então não fica distraído, meus amados, com Jezabel, que a Jezabel, meu irmão, já vem falar na palavra do Senhor, que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Então nós sabemos que Acabe e Jezabel, meus amados, eles queriam fazer tudo de que não estava na direção do Senhor. Aí nós podemos ver, meus amados, que um pouquinho mais para frente do texto, veio a palavra de Elias, dizendo, né? E Acabe ainda perguntou, Elias, é tu o perturbador de Israel? Está vendo? Até Elias, o profeta de Deus, meus amados, assim que ele chegou, Acabe viu ele, bateu os olhos e perguntou, é tu o perturbador de Israel? Então, meus amados, isso aí incomoda. Como homem e mulheres de Deus, meus amados, e nós queremos que nós passamos, incomoda as pessoas. Está aí Acabe, ficou triste, aborrecido, parecendo uma criança animada, eu quero, mas não adianta, meus amados. Que quando Deus está no controle de todas as coisas, meus amados, você pode fazer o que você quiser, mas Deus está no controle, meus amados. Ele não vai dar chance para o inimigo. Aleluia. Por isso que Deus anda comigo e anda contigo ao nosso redor, meus amados. Que onde quer que você estiver, meus amados, a mão do Senhor está sobre a minha e a sua vida. Então nós não vamos ser atingidos, nós não vamos ser afligidos não, meus amados. Nós temos que ter a coerência e a certeza que Deus está conosco. Em nome do Senhor Jesus. E nós podemos ver que Jezabel, por causa do rei, ela teve que fazer uma proposta. Ela já tinha maldade no seu coração. Então não adianta. Então não adianta, meus amados. Quando a pessoa já tem maldade no coração, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar. Muita Jezabel mesmo. Então nós temos que estar atentos com a palavra de Deus. Nós não podemos abrir a nossa boca, falar, né, da nossa família, das nossas conquistas, né, dos nossos relacionamentos para qualquer um não. E Jezabel já está ali, ó, pronto de bala para querer nos destruir, meus amados. É o rei Acabe que está aqui, ó, na direção e na frente, querendo nos afligir, querendo tirar a minha e a sua paz, querendo roubar as nossas bênçãos, a herança do Senhor que Ele nos deu. Então nós não podemos ficar, meus amados, fracos na fé. Nós temos que ficar firmes na fé. Aleluia. E nós podemos, que Jezabel, ela pegou, né? Vai falar a palavra do Senhor, que ela fez uma carta no nome de Acabe, colocou o selo dele real e levou ele para ele poder ser julgado na Nabote. Levou ele no tribunal ali, né? Onde eles contrataram 2 pessoas para falar o mal de Nabote. E Nabote não, Nabote tinha certeza. Ele era coerente e ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele estava aguardando a herança do Senhor. Aleluia. Então que nessa noite, meus amados, você possa aguardar a herança do Senhor. Glória a Deus. Que é isso que nós temos, meu irmão. A herança do Senhor, nós não temos mais nada, porque nessa vida nós só estamos de passagem. Só de passagem, meus amados. O nosso encontro com o Senhor e a nossa herança é lá no trono, onde nós vamos ter paz, alegria, não vai ter tristeza, aleluia, só vai ter cântico. Então esse é o nosso lugar. A herança do Senhor é junto com o Pai, né? E Jezabel, meus amados, ela fez tudo para tramar, para acabar com a vida de Nabote, né? Contratou os 2 ali, os mensageiros ali, para julgar Nabote. E Nabote foi julgado naquele momento, né? A palavra do Senhor vai dizer que eles foram julgados na Nabote e eles levaram ele para fora. E ele foi apedrejado até a morte, né? A palavra do Senhor vai nos dizer, meus amados, que foi a família toda foi morta. E Nabote, ele foi, com certeza, ele foi apedrejado. E nessa noite eu e você podemos ser, meus amados, apedrejados, mas nós sabemos para onde nós iremos, né? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10, meus amados, vai dizer, ó, não tema essas coisas que tu sofrerás.
Eis que o diabo lançará de vós na prisão, para que sejamos tentados e tereis tribulações por 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, meus amados. Então, se nós fomos predejados, meus amados, nós vamos ter a coroa da vida. Aleluia. Nós vamos ter a coroa. Isso aqui é a promessa do Senhor sobre a minha e sobre a vida. Glória a Deus. Sobre a sua vida. E não nós podemos, meus amados. Pode vir a tempestade, pode vir a barreira, pode vir, meus amados, o que for. Mas nós temos um Deus vivo e eficaz que está na minha e na sua vida. Glória a Deus. Então, meus amados, nós não podemos fraquejar, né? A herança do Senhor que Ele nos deu, meus amados, alguém vai querer roubar. E as pessoas não estão felizes comigo e contigo, né? Porque nós somos, né? Luz e treva não se mistura. E eu e você nessa noite nós somos luz do Senhor. Aleluia. É que nem o joio e o trigo, eles não se misturam. Nós temos que ter uma direção. Nós temos que ter uma profundidade para que nós possamos caminhar. E sabendo que o Senhor está com nós. Até nós sendo, meus amados, apedrejados, que nem foi Nabote, a família dele toda foi morta. Mas ele sabia que onde ele estava. Ele sabia para o lugar onde ele ia. Mas Aleluia. Mesmo assim, nós sermos apedrejados, meus amados, nós não vamos abrir mão da nossa herança. Então que nessa noite, meus amados, você não abra mão da sua herança. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus fiel. Olha só, meus amados, até uns dias desses eu trouxe também Romanos, capítulo de número 8. Ainda vai falar ainda, né, a respeito, né? Olha só, para Nabote. Quem nos separar do amor de Cristo será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todos os dias. Todos os dias somos considerados como ovelhas no matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. O Senhor nos amou, meus amados. Assim como Nabote perdeu a vida aqui, ele sabia para onde ele ia. Ele ia lá no mundo celestial, junto com o Pai. Em nome do Senhor Jesus. E o 38 vai nos dizer: porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente e nem as coisas por vir. Aí vai falar, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, meus amados. Então, meus amados, a herança do Senhor para mim e para a sua vida na noite de hoje, meus amados, é herança. Nós temos que tomar posse e guardar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, meus amados. Aleluia. Aí já vem a palavra do Senhor dizendo Elias, né? Elias vai falar para Acabe. Olha só o que ele vai falar aqui. E sucedeu quando Acabe ouviu aquelas palavras que ele rasgou as suas vestes. Acabe se arrependeu de tudo que ele fez, meus amados. Então hoje é noite de nós nos arrependermos do que nós fizemos. Aleluia. Esteja na direção do Senhor. Se entregue firmemente, mesmo crê que Deus é na minha, na sua vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Deus está conosco, meus amados. Em toda dificuldade que eu e você passamos, irmão, Deus, nós temos a quem recorrer. Um Deus vivo e eficaz, né? E no meio da palavra, meus amados, no finalzinho vai falar Elias. Elias entrou novamente. Olha só, que Deus está usando a vida do profeta Elias. Que você nessa noite, meus amados, você recebe a profecia de Elias para mim e para a sua vida, né? E aí Elias ainda falou, enviado pelo Senhor, falou para Acabe: da onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue também. Olha só como Deus é justo, meus amados. De tudo que Acabe fez para roubar,
a herança, para tomar posse da terra de Nabote, né? Ele fez tudo fora da direção de Deus. E Deus usou a vida de Elias para poder falar para ele, ó, aonde você fez tudo de mal, aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também lamberão o seu sangue. Deus é fiel, meus amados. Então não adianta a gente querer, meu irmão, colocar os cavalos na frente, né? Não adianta nós queremos colocar, né, na frente dos bois. Não, ali tem o tempo dele, é o tempo dele, é a hora dele, então nós não podemos atravessar, meus amados. Nós temos que aguardar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então que nessa noite, meus amados, você possa esperar no Senhor. Guarde a herança no seu coração, que grandes coisas o Senhor irá fazer, meus amados. Por isso que nós não estamos aqui nessa noite, mano. Nós não estamos aqui em vão. Nós estamos aqui porque nós somos herança do Senhor. O Senhor nos escolheu para nós estarmos aqui nesta noite, e nós somos herança dele, meus amados. E tudo que Acabe fez de mal, meus amados, acabou o quê? Acabou ruim, não adianta, meus amados. Não adianta as pessoas quererem nos julgar e nos apontar, meus amados, que nós temos aquele que luta por mim, que luta por você. Glória a Deus. Então nós temos a quem a recorrer, meus amados. Nós temos a quem nós nos colocarmos de joelho, em posição, meus amados, exclamar diretamente com o Pai. Nós não precisamos depender de ninguém, não, meus amados. É só eu e Deus, você e Deus. A herança do Senhor é eterna, meus amados, nessa noite. Então que nós possamos tomar posse, meus amados. Não deixa nada roubar sua atenção. Não deixa nada, meus amados. Não tente, né, se esfalecer, se esfacrecer. Quando nós estivermos com problema, meus amados, nós temos a quem nós recorrer. Aleluia. Né? Tem o pastor Márcio, o pastor Elisa aqui, mas nós podemos auxiliar. Né? Nem tudo nós podemos fazer, mas nós podemos orar. Nós podemos ir fazer aqui, né, uma corrente de oração. Glória a Deus. Nós podemos buscar pelos teus, pelos nossos. Tudo que aquilo que eu e você colocamos no nosso coração, nós precisar de ajuda, meus amados, nós podemos aqui, ó, Glória a Deus. estar de joelho e clamar ao Senhor. Ele vai ser a resposta. Ele é o dono da morte, né? Ele é o dono da vida também. Então tudo que eu e você tiver fraco na fé, meus amados, o Senhor, o dono de nossas heranças, que somos eu e você, meus amados, Ele vai nos auxiliar. Ele vai sempre enviar, meu, o Consolador. Vai tirar a tua tristeza, vai tirar a tua angústia, o teu sofrimento. Aleluia. Ele vai tirar tudo, meus amados. Ele vai limpar, porque eu creio nesse Deus que cuida. Mas a única coisa que Ele quer que eu e você, nós esperamos, meus amados, é esperar com paciência no Senhor. É clamar, é buscar cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus, meus amados. Que você possa tomar essa palavra para o seu coração, meus amados. E não troque a sua herança. A nossa herança não tem preço, ela tem valor. Então, quando Deus nos dá algo para que eu e você podemos tomar posse e cuidar, meus amados, é a herança do Senhor. Então, nós não podemos vender, nós não podemos trocar. Nós temos que guardar em nosso coração e sabemos que o Senhor é Deus. Glória a Deus. Né? Em nome do Senhor Jesus, meu, não tem preço. Nós não podemos comprar, meu. Nós não podemos comprar nada. A nossa intimidade com o Senhor, a nossa libertação. Nós podemos clamar e buscar Ele cada dia mais. No meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da tristeza, porque o Senhor, Ele que vai nos dar garra para nós podermos prosseguir em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Então que você possa ficar com essa mensagem no seu coração. Aleluia. E não troque a sua vinha por nada. Glória a Deus. Cuide dela. Nem que você tenha que pagar com a morte. Mas se nós pagamos com a morte, nós sabemos para onde nós vamos. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar lá com o Rei. Nós vamos estar lá com o Senhor. E aí será a herança do Senhor, que não está na terra, mas nós temos nossa herança lá. O nosso galardão diante do nosso Deus. Amém, meus amados? Amém. Que nós possamos se levantar então, vou estar fazendo uma oração para nós Aleluia. encerrarmos. Acho que o pastor vai louvar mais um louvor, né? Amém. Que vai dar tempo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Tu és bom, Pai. Aleluia. Senhor Deus, meu Pai, Senhor. Eis aqui a herança do Senhor que estamos aqui.
Que o Senhor possa, Senhor, estar visitando, Senhor, a cada um aqui, Pai, da cabeça à planta dos pés, Pai. Vendo, Senhor, ali o coração, a mente, a alma, Pai. Que nós não possamos ser, Senhor, como Acabe, Pai. Mas sim, Senhor, como Nabote. Sim. Perdeu a vida, Senhor, foi apedrejado, mas ele teve, Senhor, a vida eterna. Ele foi ali, Senhor, para a casa do Pai, Senhor. E que nós possamos, Senhor, ser, Senhor, assim como Nabote foi, Pai. Não abrir mão da nossa herança, Pai, porque a herança é do Senhor, Pai. A herança do Senhor, Pai, ela tem que ser passada, né, para os pais, depois para os netos, Senhor. Que possa, Senhor, alcançar, Senhor, a eternidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Então, Senhor, eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa dar uma direção. Fala, Senhor, assim como Elias foi enviado pelo Senhor, Pai, para abrir os nossos olhos, Pai, para que nós sabemos, Senhor, que possamos dar continuidade em nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, ter uma direção, ter um alvo, ter um foco, Senhor, que só o Senhor é Deus, Pai, em nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, os teus filhos, Senhor, e que o Senhor dê, Senhor, aqui um restante de noite abençoada, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer, Pai, aquele que está fraco na fé, Pai. E o Senhor possa ser, Senhor, permanentemente a herança do Senhor sobre nossas vidas, Pai. Para que nós não abrimos mão, Senhor, da nossa herança, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe a sua vida e as palmas louvam ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.